Estudando para a prova da Unifor, tem que estudar aqui com o professor Anthony. Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe mais uma questão focada na Unifor, que é sobre energia e trabalho em física, tudo bem? Então essa questão é muito boa, porque dá para a gente analisar vários parâmetros de energia. Então aqui ela vai falar o seguinte: dois irmãos, Jorge e Rodrigo, resolveram testar as leis de física em um tobogã. Então aí diz que Jorge está inicialmente a uma altura h maior que a altura inicial, vixe, tem um erro de digitação aí, do Rodrigo, certo? Aqui era para ser do Rodrigo, aqui em cima. Então pronto, ó, a gente sabe que inicialmente quem está na altura maior é o Jorge, então eu vou chamar aqui de Jorge, e o outro é o Rodrigo. Rodrigo. A outra informação que ele vai falar é que o Rodrigo ele tem o dobro do peso do seu irmão Jorge, né? Então, por exemplo, se aqui Jorge pesa m, o Rodrigo vai pesar 2m, duas vezes o peso do Jorge. Então, aqui, passando mais um pouco, ele vai falar assim, ó: é correto afirmar que nessa situação, ao atingir o solo, os dois, certo? Então, ao atingir o solo, nessa situação, ao atingir o solo, Jorge e Rodrigo terão energias cinéticas. Aí tem as alternativas, né? As energias cinéticas dos dois vão ser o quê? Diferentes, mas módulo igual em velocidades. Diferentes em módulos de velocidade diferentes. E assim por diante, tem vários aí. Então vamos focar aqui sobre as energias. Quando eu falo aqui, nesse ponto, vamos dizer aqui, ó, nesse ponto inicial, vou chamar ponto 1. Só olhando para o Jorge, viu, pessoal? Só olhando para o ponto 1 e aqui o ponto 2 do Jorge. Vamos focar no Jorge inicialmente. Então, aqui ó, no ponto 1, a gente tem apenas energia potencial, não é? Porque ele só tem altura aí. Então, a energia potencial do Jorge, nesse ponto 1, é igual à energia cinética do Jorge no ponto 2. Por que eu estou igualando, pessoal? Porque aqui ó, no ponto 2, você percebe que ele não tem mais altura. A altura aqui é 0. Então, ele só tem energia cinética. Substituindo aqui, vou substituir os valores, a gente tem que a energia potencial, né, é massa vezes a gravidade vezes a altura que ele se encontra. Então, vai ficar assim. Tem que ser igual a massa vezes a velocidade aqui do nosso corpo aí do Jorge, né? Vou botar V1 sobre 2. Então, isso aqui seria a energia mecânica do nosso irmão Jorge, né? Então, primeiro esse aí é o Jorge. Vamos fazer a mesma coisa para o Rodrigo. Então, vamos lá. Ó. A energia potencial do Rodrigo, por quê? Se a gente analisar os dados do Rodrigo, ó, vamos ignorar aqui esse ponto 1 e vamos chamar esse ponto 1 agora. Porque o ponto 2 sempre vai ser esse, porque os dois se encontram, né? Vão se encontrar no solo. Então, pronto. Ó. A energia potencial do Rodrigo, que ele só tem energia potencial, porque ele não tem velocidade. Então, quando o corpo não tem velocidade inicial, ele só tem energia potencial, né? Porque ele está a uma certa altura aqui. E no ponto final, aqui no final, ele tem aí só energia cinética, certo? Porque a altura é 0. Então, a energia potencial do Rodrigo 1 tem que ser igual à energia cinética do Rodrigo no momento 2. Substituindo aí todos os valores, a energia potencial é mgh, né? Como a massa dele é 2, então vai ser 2mg. H, que é a altura dele, é a metade do outro, tem que ser igual à massa dele, no caso 2m, vezes a velocidade do ponto 2, né? Que a gente está tratando aqui de outra pessoa, no caso do Rodrigo, dividido por 2. Então pronto, pessoal. O que a gente pode analisar aí nos dois casos? Vamos só olhar para a energia potencial de cada um dos dois, certo? Olhando fixamente só para a energia potencial, você percebe que elas são iguais? Anthony, não, os resultados aí estão diferentes, né? Pessoal, aqui tem um 2 multiplicando e aqui embaixo um 2 dividindo. A gente pode cortar. Então, se a gente analisar agora, as energias potenciais deles são iguais. A gente foca primeiramente pelas energias potenciais. Por que, Anthony? Porque as velocidades eu não tenho, eu não posso analisar coisas que eu não tenho. A energia potencial eu posso analisar, porque eu sei da massa de um, da gravidade e da altura, né? Olhando comparação ao outro aqui, ó.
os dois são iguais, não muda nada, porque eu sei que a massa seria a massa do Jorge, né, que a gente analisou, a gente cortou o 2 com 2, porque o cara era 2 vezes maior de massa. E a altura aqui, a gente sabia que era a metade da altura. Só que aí, cortando os valores dos dois, ficou com a mesma energia potencial. Isso quer dizer o quê? Na teoria aí das energias, a energia ela não vai se perder. Então, toda a energia potencial do Jorge, por exemplo, ele vai ser transformado em energia cinética, e a mesma coisa acontece aqui com o Rodrigo. Toda essa energia potencial, mesmo valor, se fosse 10 aqui, teria que ser convertida em energia cinética de valor de 10 joules. Então, aqui a gente já pode concluir que as energias cinéticas, tanto do Jorge, no caso, é igual à nossa energia cinética do irmão dele, o Rodrigo. Então, pronto, ó. Qual é que a gente já pode cortar aqui? Podemos cortar esses aqui, onde falam que as energias são diferentes. Agora, a gente só precisa saber das velocidades. Se eu já sei que os dois são iguais, né? A energia potencial aqui são iguais, podemos igualar. Então, a gente iguala isso aqui a isso aqui. Vamos ter, então, aqui, ó. Massa vezes velocidade 1 ao quadrado sobre 2 é igual a 2 vezes a massa, velocidade ao quadrado do ponto 2, dividido aqui por 2. A gente pode eliminar esse 2 aqui com esse 2, o m de um lado com o m do outro lado, ficando assim só que V1 ao quadrado sobre 2 é igual a V2 ao quadrado. Então aqui, ó, a gente não tem uma igualdade de velocidades, né? A gente está vendo aqui que uma ao quadrado é igual a outra ao quadrado mais a metade dela. Então, a gente pode concluir que as velocidades deles são diferentes. Logo, nosso único item pode ser o item E. E aí, pessoal, curtiu? Essa foi uma análise muito boa sobre energias. Então, sempre que a gente falar sobre energias, é muito bom vocês ficarem atentos a cada um desses pontos. E aí, curtiram o vídeo? Se querem aí se aprofundar nessas áreas para exatas, na Unifor, na Unicristos, US ou Enem, pode me chamar aqui para aulas particulares. Então é isso, pessoal.